Vamos orar. Pai, nos colocamos na presença do Senhor e nós pedimos a Tua bênção. Aquilo que é verdade, porque nós temos as primícias do Espírito Santo, nós podemos viver com mais plenitude. Agracia-nos nesta noite para entendermos, desejarmos, clamarmos, recebermos e sermos usados pelo Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi Jesus andando na rua de casa, é uma longa história, só depois que eu encontrei uma igreja evangélica, de alguma forma haviam dito para mim que eu ia ter muita paz, muita alegria, praticamente meus problemas iam acabar. Mas meus problemas não acabaram depois que eu recebi Jesus, apesar de que sua presença foi tão marcante, com o dia que eu recebi Jesus, que eu estou com Ele aqui até hoje e continuo com Ele. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa existência aqui ela é difícil. E é importante nós entendermos isso, porque ela pode ser melhorada quando nós entendermos como que ela pode ser melhorada, mas a nossa existência aqui na Terra é uma existência difícil. Tem uma razão para ela ser complicada. Nós temos uma parte visível, que é o nosso corpo, e nós temos uma parte invisível, que é o nosso espírito. O nosso corpo continua espiritualmente morto, nele habita pecado. Este corpo nós recebemos de Adão, e Adão recebeu da terra quando Deus fez o corpo do pó da terra. Esse corpo está espiritualmente morto. Ele está ainda debaixo dos efeitos das maldições que Deus proferiu lá no Jardim do Éden. Por isso nós envelhecemos, por isso o cabelo fica branco, por isso que com a avançada velhice a gente fica meio fraquinho, e por isso que ele veio do pó, ele vai para o pó, porque ele ainda está no estado de maldição, ainda que em Cristo somos benditos, e ainda que em Cristo os nossos corpos terrenos serão ressurretos, mas por ora ele vive espiritualmente morto, com todos os efeitos da maldição proferida no Jardim do Éden. Esta parte está mortinha da Silva, até que se decomponha, até que ressuscite em Cristo. Mas o nosso espírito está vivo. O nosso espírito não é que nem o nosso corpo, que veio do pó e para o pó voltará. O nosso espírito veio de Deus, e ele volta para o Pai, logo após a nossa morte. É para lá que nós vamos. Como diz Salomão, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O nosso espírito está vivinho, vivo. No nosso espírito habita o Espírito Santo. É no nosso espírito que nós temos um novo nascimento. É no nosso espírito que desejamos Deus e queremos Deus, e se estivermos um pouco longe de Deus, sentimos tristeza até. É no nosso espírito que nós temos tristeza quando pecamos. É no nosso espírito que nós queremos Deus, já queremos agora a plenitude do reino de Deus, já queremos que Jesus volte agora, arrebate a igreja agora, porque no nosso espírito tem o Espírito Santo de Deus. É no nosso espírito que cumpre-se a palavra do Senhor pelo profeta Jeremias, não exclusivamente por ele, mas citando Jeremias, que o Senhor, na nova aliança, colocaria a sua lei no nosso íntimo, colocaria no nosso coração. Falando pela boca do profeta Jeremias, o Senhor disse: colocarei a minha lei no íntimo deles, a escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles,
e eles serão o meu povo. É no nosso coração que está agora escrita e impressa a lei de Deus quando nós recebemos Jesus, porque no nosso espírito recebemos o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, no nosso espírito. O corpo vai para o cemitério, o espírito volta para Deus. Não é à toa que na cruz Jesus, antes de morrer, ele gritou, ele bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, porque o espírito volta para Deus. Não vamos ler, mas em Hebreus 12, 9, no final do verso, um dos títulos de Deus é Pai dos Espíritos. Nós somos criados pelo nosso Deus, nós temos espírito e o nosso espírito volta para Deus imediatamente após a nossa morte. Aqueles que morreram e por acaso ressuscitaram, sendo eles salvos, o corpo onde habita o pecado ficou aqui, foi para o cemitério, o espírito estava na presença de Deus até que Deus mandou de volta. Agora, espíritos sem um corpo de pecado, eles relatam ao serem ressurretos, muitos relatos, sentiu uma paz que não dá para explicar, não é deste mundo, senti uma alegria que não é deste mundo, senti ondas e ondas de amor que não é deste mundo, porque logo após a morte, nosso espírito vai para Deus sem pecado. Aí nós já começamos a experimentar a presença de Deus sem nenhuma barreira, e o corpo vai para o cemitério. Evidentemente que quando alguém morre, o nosso ente querido, a gente fica triste, a nossa tradição dizer: olha, eu vou lá no funeral me despedir da pessoa. Do ponto de vista emocional, sim. Do ponto de vista, a gente está vendo aparentemente a pessoa pela última vez, principalmente quando joga a terra em cima, é uma tristeza e todo mundo começa a chorar. Do ponto de vista emocional, nós estamos sim nos despedindo da pessoa, iniciando todo o luto que virá após esse funeral, principalmente ao longo de um ano. Primeiro aniversário de casamento sem a esposa ou sem o marido, o primeiro Natal sem a esposa ou sem o marido, meu primeiro aniversário é o primeiro tudo no primeiro ano, é uma tristeza só, é um verdadeiro luto muito duro para aqueles que perdem um ente querido. Mas eu preciso dizer que no funeral a pessoa não está ali, só está um cadáver. Nós não estamos despedindo da pessoa, a pessoa não está ali. Se ela é salva, ela está no paraíso e sendo invadida por ondas de alegria, ondas de amor, ondas de paz, um negócio inexplicável, porque agora ele está lá na presença de Deus, sem o corpo onde habita o pecado. Agora, tendo um corpo morto espiritualmente e tendo um espírito vivo, a vida aqui não é fácil. Para você perceber que eu não estou inventando, Romanos 8, verso 10. Se você estava achando que eu estou inventando, você perceberá que eu não estou inventando. Romanos 8, verso 10. Mas se Cristo está em vocês, portanto o apóstolo Paulo estava aqui falando de crentes. Crentes têm Jesus no coração pelo Espírito Santo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, ele está espiritualmente morto. Não quer dizer que ele está fisicamente morto, não, a nossa biologia está em plena ação, mas espiritualmente ele está morto, nele habita pecado, nele tem todas as maldições do jardim do Éden. É por isso que a gente fica careca. É por isso que o cabelo fica branco, é por isso que a gente vai envelhecendo e ficando meio feio, é por isso que na avançada velhice a gente está fraquinho, é por isso que antes de morrer dói aqui, dói ali, quando não dói muito, quando não tem que tomar morfina, e você já entendeu o que eu estou dizendo. Por isso que até partir a coisa só piora,
porque o nosso corpo está espiritualmente morto. Esse não é o fim dele, mas nesse momento ele está espiritualmente morto. Mas o espírito está vivo por causa da justiça de Deus. O espírito está justificado, está vivificado, e o Espírito Santo está no nosso coração, e pelo Espírito Santo Deus coloca a lei dele no nosso coração. E é assim, é um segundo. Quando eu recebi Jesus, a presença de Deus invadiu minha vida, e é assim, é um segundo. Mas precisamos querer Deus e continuar andando com Deus. Eu conferi as informações antes de eu falar aqui, com o pastor Sandro, mas o testemunho dele ilustra exatamente o que eu acabo de falar. O pastor Sandro, um tempo atrás, eu pedi que desse o testemunho dele aqui. E o testemunho do pastor Sandro, resumidamente, é esse aqui. Eu não era de família evangélica. Eu nunca tinha ido a uma igreja. Eu jamais iria a uma igreja. Eu bebia muito. Um dia me convidaram para eu ir num culto, eu só fui porque era na casa de uma pessoa e era segunda-feira. Lá eles falaram de Jesus, eu recebi Jesus ali. Quando ele recebeu Jesus ali, ele recebeu o Espírito Santo no seu espírito. Ele nunca tinha pisado numa igreja. Ele não tinha sido discipulado naqueles livros grandes que a gente gosta. Ele não tinha sido preparado para o batismo. Ele não tinha sido batizado. Ele não tinha tomado uma ceia. Ele nunca tinha pisado numa igreja. Lavado pelo sangue de Cristo, o seu corpo ainda debaixo das maldições do jardim do Éden, mas seu espírito vivo, justificado com o Espírito Santo dentro dele. Com o Espírito Santo, sem ter sido discipulado, o Senhor disse: porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Terça-feira veio, pastor Sandro voltou para o trabalho. Ao longo daquela semana, presumo eu, sexta-feira, onde o pessoal vai para o bar e tudo, ao longo daquela semana, segundo ele, no seu testemunho, ele voltou para o bar. Ele foi com os amigos no bar, inclusive ele bebeu. De repente, ele olhou para o bar, olhou para aquelas pessoas e falou: eu não pertenço aqui. Quem que disse para ele que ele não pertencia lá? Ele não era de igreja nenhuma, ele não tinha sido batizado, ele nunca tinha pisado numa igreja, ele nunca tinha tomado a ceia. Agora o espírito dele estava vivo, porque tinha o Espírito Santo. Agora ele tinha a lei de Deus, e sem ninguém falar, a lei de Deus no seu coração, e sem ninguém falar, ele falou: eu não pertenço aqui. Saiu daquele bar para nunca mais beber. Evidentemente que a nossa existência é dura, porque o corpo continua morto no pecado, o espírito vivo. Mas isso aí tem data para acabar, é o próximo verso, Romanos 8:11. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. É no nosso espírito que temos sede de Deus. É no nosso espírito que nós temos a lei de Deus. É no nosso espírito que nascemos de novo. É no nosso espírito que a gente pode ser liberto de bebida, de drogas, do que você imaginar. Você quer saber? Assim. Mas nós temos que querer e pedir. Nós temos que querer e pedir. Algumas pessoas são transformadas assim. A pastora Penha do nosso polo lá em Mairim, que ela também tem um testemunho muito forte, eu não vou falar, ela que tem que falar, não eu. Mas ela tem um testemunho muito forte de quem não conhecia o Senhor e estava naquela vidona bem longe de Deus, recebeu Jesus assim, que nem nos evangelhos
Jesus transformando corruptos, que nem Zaqueu assim, ó. Jesus transformando pessoas, porque quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, nascemos de novo e passamos a desejar Deus, mas é uma luta, porque o corpo está espiritualmente morto, nele tem pecado, mas no Espírito tem vida, e pode subjugar a carne. Se nós não bobearmos com imprudência, podemos ser libertos de hábitos pecaminosos bem rapidamente e vivermos para a glória de Deus. Mas dá para imaginar que a nossa vida é difícil, não é? Eu estou falando claro, geralmente os pastores não falam. Quando eu me converti, falaram que eu ia ter paz e alegria. Depois eu descobri que era um pouco mais complexo que isso. A nossa vida é difícil. Lá no nosso coração a gente geme. A gente geme porque a gente quer Deus, presença de Deus, plenitude de Deus, e passa pensamento impuro na cabeça, e passa raiva. Ai, que essa pessoa que entrou na frente do meu carro, o meu time perdeu, o juiz roubou, e é um monte de coisa do mal brotando do coração, e lá no Espírito a gente quer Deus, mas a gente é uma horta que da onde sai um monte de coisa que não quer que saia, mas sai. Então a nossa existência é dura. Lá no nosso coração a gente geme, e a gente não vê a hora dos nossos corpos mortais serem transformados e ficar sem pecado. A gente não vê a hora de Jesus arrebatar a igreja, porque a gente já chega com corpos espirituais. A gente não vê a hora então de pelo menos ir para o paraíso, e na primeira ressurreição dos salvos, os nossos corpos mortais serão ressurretos para serem corpos espirituais, celestiais, sem pecado, imaculados, gloriosos, eternos, aonde habitará a presença de Deus sem barreira do pecado. Mas até lá a gente geme, e não é só nós que gememos. O planeta Terra está gemendo também, porque Deus amaldiçoou o planeta Terra. O Brasil é o país que mais tem produção do agronegócio no mundo. 25% do alimento do mundo é produzido no nosso país. Mas é produzido por causa de agrotóxico, porque o planeta Terra foi amaldiçoado. É produzido porque lá desde os anos 70, 80, que o nosso milho é transgênero, tudo é transgênero, tudo já foi modificado geneticamente, porque o planeta Terra está amaldiçoado. Até a natureza, olha que eu gosto de natureza, gente, eu gosto de natureza. A natureza mesmo amaldiçoada está bonitona. Eu gosto dos animais, dos pássaros e tudo mais, mas está tudo debaixo de maldição. O tucano lindão de morrer gosta de comer os ovinhos dos outros passarinhos. Os bem-te-vis se reúnem em bando, atacam o tucano, pica-pica até matar. A natureza está debaixo de maldição e ela geme. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, porque ela está debaixo de maldição. Temporais, terremotos, catástrofes, pragas, o que você imaginar, coronavírus, tudo isso está debaixo das maldições. Romanos 8, 23, e não somente ela, não é somente a criação que geme, mas também nós. Romanos 8, 23, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós temos uma existência, acabamos de ler, nós também gememos, apesar de que nós temos as primícias do Espírito, apesar que o Espírito Santo de Deus está em nós, apesar que podemos ser libertos de hábitos pecaminosos, ódios, vontade de matar, não sei o que, a gente pode ser liberto num segundo. Nós gememos, a natureza geme,
Paulo disse, mesmo nós que temos as primícias do Espírito Santo, estamos gemendo, esperando a plenitude do reino de Deus, quando os nossos corpos serão redimidos, corpos de glória em glória, santos, santo, glorioso, incorruptível, imaculado, e aí existiremos sem pecado. Mas no momento a gente geme, não precisa ser muito inteligente para perceber por que a gente geme. O corpo está morto. O corpo está com os dias contados, o corpo só vai piorando, o corpo vai parar no cemitério, o espírito vai para Deus. Lá no nosso coração, temos as primícias do Espírito Santo, ele é a própria garantia da nossa redenção, corpo, alma e espírito. Ele é o selo da promessa, ele é o próprio penhor. Você que é salvo, você que foi lavado no sangue de Cristo, o Espírito Santo habita em você, ele é o próprio penhor, a garantia que a nossa redenção vai ser plena, corpo, alma e espírito. Mas por ora o espírito está morto, o corpo está morto e vai piorando e piorando, nele habita pecado. E o espírito tem Deus e quer Deus e tem sede de Deus, mas a gente vê que tem pecado, o pecado milita contra o espírito, como diz Paulo em Gálatas, e é uma existência com gemidos, porque a gente gostaria de não odiar e amar, mas nos vemos odiando, a gente gostaria de ter perdoado mais rápido e demoramos. A gente gostaria de não estar cobiciando isso e aquilo, quando vê nós estamos cobiçando. A gente gostaria de ser mais santo e de repente a gente percebe que não somos tão santos assim. E percebemos que se falarmos, se dissermos que não temos pecados, mentimos, enganamos a nós mesmos. Quem que nos liberta disso tudo? Romanos 7, 22, acompanha aí na tela, lembrando que antes a gente incentivava muito a trazer Bíblia, ler Bíblia, os tempos mudaram. Por mais que você leia aqui na tela, não esqueça de ler a Bíblia na sua casa. Romanos 7, 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, porque no íntimo do nosso ser está o Espírito Santo. Verso 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, lá no íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O pecado atua no nosso corpo. O espírito está vivo, mas o corpo está morto por causa do pecado. A gente está morto por um lado e está vivo pelo outro. A gente quer santidade por um lado e tentação de pecado pelo outro. A gente tem as primícias do Espírito, que é uma bênção, e tem maldições no corpo que vai para o cemitério. A gente geme, porque nós temos a morte e a vida simultaneamente nesse momento da existência, ainda que a nossa redenção está garantida em Cristo, corpo, alma e espírito, mas nesse momento não precisa muito para perceber que esse não é o corpo definitivo que Deus tem para nós. Este corpo nós recebemos de Adão, ele é terreno, ele vai para o cemitério. 1 Coríntios 15 fala de um corpo que nós receberemos do segundo Adão, que é Jesus. Corpo em glória, imaculado, incorruptível, celestial, sem pecado, na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Mas até lá a gente está gemendo, no nosso interior eu quero Deus, nos membros do meu corpo eu quero o pecado, e se eu bobear eu peco mesmo, mas não quero pecar, eu quero ser santo. A carne militando contra o Espírito e vice-versa. Verso 25, verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, espiritualmente morto, onde reina pecado? Verso 25 da resposta: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele que nos liberta. Se somos justificados agora é por causa de Jesus. Se temos perdão é por causa de Jesus. Se temos vida eterna é por causa de Jesus.
Se temos as primícias do Espírito, é por causa de Jesus. Se podemos ser libertos assim, é por causa de Jesus, que por causa da purificação dele temos o Espírito Santo. Se ainda estamos lutando espírito versus carne, estamos sim, esse é o gemido da nossa existência, mas está garantido em Cristo até a mesma ressurreição dos nossos corpos mortais. É por causa de Jesus. Quem nos libertará? É Jesus que nos liberta, é Jesus que nos dá o Espírito. Romanos 8, verso 1, Paulo continua. Lembra que lá, quando eles escreveram essa carta, não tinha capítulo nem versículos, foram colocados posteriormente para ajudar as pessoas a acharem as passagens. Mas Paulo não sabia que agora aqui era o capítulo 7, agora é o 8, ele nunca soube disso aí, foi colocado depois. O texto está continuando lá no original, sem capítulos, sem versículos. Então, o capítulo 7 continua no que chamamos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo, ele tinha riqueza de comunicação, ele tinha riqueza de linguagem, ele conseguia falar complicado aquilo que era simples, de tanta linguagem que ele tinha dentro dele. Olha, a lei do Espírito da vida, de maneira bem simples, é o Espírito Santo de Deus em nós. A lei do pecado e da morte é o pecado, porque o nosso corpo está morto, espiritualmente morto por causa do pecado. São os impulsos pecaminosos em nós, que estão neste corpo, que vai ser redimido, mas que ainda está sob o efeito das maldições e de pecado. Agora, o que Paulo está dizendo é, com o Espírito Santo de Deus em nós, podemos ser libertos dos pecados que estão no corpo. Não viver vida santinha, sem pecado nenhum aqui, porque João deixou claro, se dissermos que não temos pecados, mentimos, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Dizer que não tem pecado já é um pecado, porque é uma mentira. A própria palavra do Senhor diz que nós ainda temos pecado, e nós não queremos mentir dizendo que nós não temos pecado. Mas também dizer que pelo poder do Espírito Santo eu não posso ter libertação de hábitos pecaminosos, eu posso ter libertação de todos eles. Pastor Sandro não tinha frequentado uma igreja, nem sabia o nome das igrejas direito, disse que jamais pisaria numa igreja. Recebeu Jesus numa casa, naquela mesma semana ele parou de beber para o resto da vida, foi liberto. Pastora Penha também foi liberta daquela vida, daquela não conhecia Jesus, e assim muitos têm sido libertos, porque pelo Espírito Santo Deus coloca a sua lei dentro de nós. Mas a gente tem que querer ser liberto também, tem que nomear os pecados, pedir perdão e falar: Senhor, o Espírito Santo está em mim, eu preciso de libertação. Tem que pedir do Senhor, tem poder para nos libertar de pecado assim. Alguns casos é um processo, alguns casos Deus quer libertar, mas também envolve certas obediências que estão na Bíblia. A Bíblia diz: não se assente na roda do escarnecedor. A pessoa quer beber, mas não quer parar de ficar da roda do escarnecedor do bar, nem tem palavrão, comentários obscenos e bebida, aí também não dá. Você quer ser liberto, também não pode sentar na roda do escarnecedor. Quer ser liberto, tem amizades que precisam ser desfeitas. Quer ser liberto, olha, dependendo até tem reunião familiar que a gente não pode mais, por causa das bebidas, dos palavrões, das brigas, das faltas de respeito. Quer ser liberto, terá que cortar certas amizades para depois, então, poder evangelizar as pessoas enquanto está no processo de libertação. Mas há poder
para nos libertar de todos os pecados, de todos os hábitos pecaminosos, mas a gente tem que nomear pecado. Língua solta é um pecadão, é bem pecadão, destrói pessoas, destrói famílias, ofende a Deus, porque aquela língua solta está ofendendo pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Língua solta é um pecadão, não consegue enfiar essa língua na boca, confessa e pede a ajuda do Espírito Santo. Hábitos pecaminosos, que nem pornografia, e agora antes pornografia tinha que ir na banca do jornal, a gente nem ia, né? A gente que era crente, era tanta mulher pelada na banca do jornal, que a gente não passava nem perto de banca do jornal. Eu não ia nem no borracheiro, porque o borracheiro gostava de pôr o calendário de mulher pelada para todo lado. Então o crente não ia nem na banca do jornal, não dava nem para ir no borracheiro. Mas hoje a pornografia está no celular, está na internet, tem que tomar um cuidado tremendo, porque isso escraviza em pecado bem abominável, e pecado bem abominável vai abrir porta para a opressão maligna, vai destruir casamento, vai destruir filho, vai destruir tudo. Tem poder do Espírito Santo para libertar a gente de qualquer hábito pecaminoso. Mas a gente tem que nomear o pecado, pedir libertação. Antes, homem não devia passar em banca do jornal. Agora, dependendo do negócio, tem que tomar cuidado com o celular aí, de todos os sentidos. Meu conselho prático, eu também tenho Facebook. Se eu percebo que tal coisa lá fala palavrão, deixo de seguir. Tal coisa lá é a cultura do ódio, da polarização política, deixo de seguir. Eu só fico com coisa que vai edificar, que não vai deixar nervoso nem me fazer odiar, porque eu já tenho a carne querendo pecar, eu não estou precisando de ajuda extra. Então, não edificou, é coisa do mal, deixo de seguir. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, ele se entristece na mesma hora com o pecado. Ele se entristece na mesma hora. A palavra do Senhor diz que nós podemos entristecer o Espírito. Nós podemos ficar tão vazios do Espírito Santo que nós podemos extinguir o Espírito em nós, mas a palavra do Senhor também diz que nele tem poder para nos libertar de qualquer pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos libertou e nos deu o Espírito Santo. E como é que Jesus nos libertou? Romanos 8,3, eu nem vou ler, eu só vou citar. Paulo diz, não tinha nada e nem ninguém, nem mesmo a lei de Deus, para nos resolver o problema do pecado e libertar de pecado. Como é que Deus resolveu isso? Ele enviou o seu próprio Filho. Bem, atenção agora, hein? Jesus se tornou homem. Mas ele se tornou homem sem pecado, imaculado. Nem o corpo de Cristo estava espiritualmente morto, porque ele não tinha pecado no seu corpo. Ele é o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo, e ele morreu naquela cruz por nós, como diz Isaías, derramou a sua vida na morte, até a morte. Foi contado entre os transgressores, carregou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Como disse Isaías, a iniquidade de nós todos, Deus fez cair sobre ele. Como disse Isaías, Deus, o Senhor, entregou a sua vida como oferta pelo pecado. Como diz Isaías, ele foi traspassado, crucificado pelas nossas transgressões. Aquilo que era impossível à lei, às religiões do mundo, aquilo que era impossível a nosso esforço humano, Deus resolveu em Cristo Jesus, sem pecado. Foi a sua humanidade perfeita e o seu corpo perfeito na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e que nos faz redimidos, salvos, quando nós nos arrependemos e o confessamos como Senhor e Salvador,
todos os nossos pecados são perdoados. Sabe, pecado que nós vamos cometer amanhã, depois de amanhã, já está tudo perdoado em Cristo Jesus. E nós recebemos o Espírito Santo e através dele temos libertação de pecado para viver vida santa, não vida perfeita, mas vida santa. É diferente quando o crente tem maledicência e quando não tem. O que não tem não é perfeito, mas não é maledicente. É diferente quando um está envolvido em pornografia e o outro não está. O que não está não é perfeito, mas não está na pornografia. É diferente quando cai na embriaguez e quando não cai, é diferente. É diferente quando era Zaqueu, corrupto, e agora não é mais, eu vou devolver o dinheiro. É diferente. Pelo Espírito Santo de Deus podemos ser mudados e transformados e ter vida que glorifica o Senhor. E Deus fez isso enviando o seu Filho que morreu por nós. Esse capítulo aqui em Romanos, ele é muito importante. Romanos, Paulo vem mostrando, nós somos pecadores, no capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus, somos redimidos pelo sangue de Cristo, capítulo 3, capítulo 4, é pela fé, não é por obras, desde os dias de Abraão, capítulo 5, nós não podemos usar da graça como desculpa para sair pecando, e aqueles que morrem em Cristo, ressuscitam em Cristo, 5 e 6, o 7, esse capítulo do desespero, eu quero andar com Deus, mas tem pecado no meu corpo, eu quero andar com Deus, mas a libertação está em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, que é o capítulo 8, Romanos, Paulo vem dizendo, tem perdão, tem salvação pelo sangue de Cristo, mas no capítulo 8 ele diz, mas tem poder. A lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Tem poder no Espírito Santo para nós termos vida santa. Verso 6, lendo na NVI, no passado acho que a gente lia pendor na atualizada, verso 6, a mentalidade da carne é morte, ou a inclinação da carne é morte, ou o pendor da carne é morte, mas a mentalidade, o pendor, a inclinação do Espírito é vida e paz. Com o Espírito Santo tem vida e tem paz. Uma pessoa antes de ser batizada pode ser liberta da bebida. Uma pessoa antes de ser batizada pode ser liberta até de depressão pela alegria do Espírito Santo. Verso 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 9, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas nós temos. Recebeu Jesus, tem o Espírito Santo. Até o pastor Sandro recebeu Jesus na casa de não sei quem, já tinha o Espírito Santo, parou de beber antes de pisar na igreja. Quem tem o Espírito Santo tem vida, tem paz. Quem tem Espírito Santo tem a presença de Deus. Quem tem Espírito Santo tem em si poder. Agora, é claro, a gente não pode ser imprudente, né? Eu sempre falo isso, né? Rei Davi adulterou, mas ele foi olhar a vizinha tomar banho. Eu sempre falo, gente, não vai olhar a vizinha tomar banho, né? Você quer ser santo e vai olhar para a vizinha tomar banho, não dá certo. Então, se quiser andar com Deus, tem que vigiar os nossos olhos, tem que vigiar os nossos hábitos, tem que vigiar a nossa roda de amigos. Nós temos que vigiar, porque a carne está gritando para pecar. A gente der moleza, não vai, não dá, né? Por que as igrejas, evidentemente que no carnaval, umas pessoas podem sair na rua para evangelizar, não tem nenhum problema. Alguns grupos de pessoas se reúnem, oram, jejuam, vão lá no carnaval evangelizar. Eu encontro um monte de desviado, viu? Um monte de filho de pastor, de neto de pastor, que era da igreja, minha mãe é crente, está tudo lá no carnaval. O pessoal chega consagrado para evangelizar, tem bastante testemunho. Mas muitas vezes as igrejas marcavam acampamentos e retiravam os jovens, os adolescentes que não estavam muito maduros, porque no carnaval era a oportunidade deles não se aguentarem e se envolverem no que não presta.
Então, tem hora que a santidade envolve não ser imprudente se retirando. Tem hora que é possível, através de um grupo maduro, ir lá e pregar. Eu mesmo não recomendo homem nenhum evangelizar a prostituta. Aquelas mulheres sinuando, cheias de sensualidade, de demônio que for, em cima dos homens. Eu acho que não é bem para nós. A gente pode estar na rua orando, não sei o quê, mas não, o tempo todo ali com a prostituta, eu acho que realmente não é muito sábio, né? Verso 13: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É possível, pelo Espírito Santo, ser liberto de qualquer pecado. É possível viver vida santa. Só temos que nomear o pecado, pedir perdão e pedir libertação. Tem poder em Deus. Mas não podemos ser imprudentes com a internet, com a televisão. Na época do carnaval, o Brasil, ele tem muitas coisas boas, gente, mas não tem país mais sensual do que esse. Olha que eu já viajei o mundo. O carnaval é um escândalo nos países por onde eu passo, um monte de mulher na rua dançando praticamente sem roupa. Isso não existe. Você vai na Ilha da Madeira, por exemplo, vai ver as festas populares, nenhuma daquelas mulheres estão sem roupa na rua. Você vai em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França, qualquer mundo islâmico, nem se fala. Aonde que tem mulheres requebrando sem roupa no mundo? Brasil. Então o Brasil tem muita sensualidade, escandaliza o mundo sem Deus, o mundo que jaz no maligno, fica escandalizado com o nosso carnaval, porque não tem festa popular na Inglaterra, na França, que as mulheres saem sem roupa assim, elas fazem topless na praia, não sei aonde, mas assim, como no carnaval, é uma coisa bem típica do nosso país. O nosso país tem uma sensualidade no ar muito forte, e aí nós temos que vigiar. E o verso 3 diz: mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Verso 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15: mas vocês não receberam espírito de escravidão para viver novamente em temor, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. É no nosso espírito que tem o Espírito Santo, e é lá no nosso espírito que a gente sabe, pelo Espírito Santo, eu sou filho de Deus. Lá dentro do nosso coração a gente sabe, eu sou filho de Deus. Lá no nosso coração a gente sabe quando Deus está nos ouvindo, porque o Espírito Santo está em nós. Lá a gente sente a hora que a gente conectou com Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E pelo Espírito nós clamamos: Abba, Pai. Não é espírito de temor para viver escravizado, é o Espírito que tem poder para nos libertar de todo e qualquer pecado. Ele é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Evidentemente que a gente não está com licença para ser imprudente, porque na carne habita pecado, e tem pecado muito difícil de resistir se nós dermos oportunidades para ele, mas o Espírito Santo de Deus está em nós. Se você percebeu que a sua existência é um pouco difícil, sim, a gente vai envelhecendo, parece que não está ouvindo mais direito, agora tem que pôr óculos, e agora parece que vai ter, se não mudar a alimentação, pode ter diabetes, e aí vai. Então você já percebeu? Aí quando morre alguém na família, aquela tristeza, não é? Porque o nosso corpo está espiritualmente morto, mas a vida de Deus está no nosso espírito. Pelo Espírito Santo de Deus podemos ter vida agradável aos olhos de Deus aqui na terra. Esse gemido, essa agonia vai acabar, viu, irmão? Nossos corpos mortais ressuscitarão para ser corpos celestiais em glória. Mas por hora, irmão, para falar bem a verdade para vocês,
a natureza geme, a gente geme também. Quando a gente fica doente, a gente geme. Se já estivéssemos com o nosso corpo em glória, não ia ter doença, não ia ter dor, não ia ter nada. A gente geme por causa das limitações do corpo e a gente geme também por causa do pecado. Verso 10, né? Acabamos de ler o verso 10, mas se Cristo está em vocês, e claro que Ele está, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Oh, tem que gemer. O corpo está morto, o espírito está vivo, tem que gemer. Uma parte está morta espiritualmente, a outra está viva. Uma parte que é Deus, a outra que é pecado, tem que gemer. Mas a gente pode alimentar o espírito e não a carne, e pelo Espírito Santo ter vida agradável a Deus. E eu costumo dizer, gente, quando eu morrer, vai demorar? Vai demorar, viu? Está torcendo? Vai demorar. Por favor, não ora para eu ressuscitar. Vai ser a primeira vez que eu vou existir sem pecado. Primeira vez. Cheguei no paraíso. Ondas de alegria, de amor, felicidade. Volta, Senhor, manda o teu servo. Para que eu vou voltar? Vai voltar para o corpo do pecado? E quando eu for, eu fui. Não ora para eu ressuscitar, porque vai ser a primeira vez que nós existiremos sem pecado, para depois receber um corpo imaculado. Tudo isso garantido em Jesus. Mas por ora, irmãos, falando a verdade, tem pecado no nosso corpo, a gente tem que viver uma vida de arrependimento de pecado e pedindo ajuda do Espírito. Às vezes para perdoar alguém é uma luta, né? Por causa do pecado em nós. Para amar os outros, então nem se fala. Para viver o ensinamento de Jesus, tem que pedir ajuda. Faça para os outros aquilo que você gostaria que eles fizessem a vocês. Meu Deus, põe dificuldade nisso aí. Você entra na fila ali do refeitório, tem um pedaço maior, um pedaço menor. Um pedaço maior para mim. Não é verdade, gente? É uma luta. Mas pela graça de Deus somos lavados pelo sangue de Cristo. Pela graça de Deus temos o Espírito Santo. Pela graça de Deus podemos mortificar os feitos do corpo, não sendo imprudente com pecado e com ambiente pecaminoso, com internet, que você pensar ou imaginar, renuncia a tudo, para de seguir tudo. Esse crente aqui, ele faz humor cristão, saiu palavrão no meio, para de seguir. Da boca do crente não pode sair palavra torpe. Não pode sair, não agrada o Espírito Santo. Palavrões, coisas assim nojentas, não agrada o Espírito Santo. Então, aquilo que não agrada a Deus, para de seguir. Não edificou, para de seguir. Não sei o que, para de seguir. Só segue o que agrada a Deus e pede ajuda do Senhor. O Espírito Santo de Deus está em nós. Nós estamos vivendo a Silva. A carne vai para decomposição até que nossos corpos mortais ressuscitam, mas o Espírito está vivo e ele vai para Deus. A vida de Deus já está em nós e nós podemos ter sempre maior medida de alegria, maior medida de cura, maior medida de realização. Olha, irmãos, eu creio que Deus cura tudo. Deus usa remédio, Deus usa tratamento, Deus usa profissionais, mas você sabe, um sopro de Deus aí pelo Espírito Santo cura a depressão, cura tudo, e pode ser assim, ó. Nós somos humanos, vai ter que tomar o remédio, toma o remédio. Vai ter que dormir, dorme. Vai ter que melhorar o ferro porque está com anemia, toma a vitamina e come ferro. Faça o que tem que fazer, para não ter moleza, para não ter fraqueza. É alimentação boa, exercício, faça o que tem que fazer. Mas é impossível ao médico, é possível para o Espírito Santo de Deus. Vamos botar as causas impossíveis agora na presença de Deus, amém? Quero convidar você para ficar em pé. Você vai pôr a causa impossível diante de Deus. Só você sabe, o Espírito Santo sabe. Enquanto eu estiver orando, você vai pôr a causa impossível diante do Senhor.
seja cura, seja libertação de pecado, seja lá o que for, você vai apresentar essa causa impossível e nós vamos receber da presença e do poder de Deus. Amém? Vai apresentando diante do Senhor nas suas palavras, vai orando, clamando o amor, a misericórdia e o poder de Deus. Pai amado, nós queremos, como o apóstolo Paulo, falar, graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele que nos liberta deste corpo de morte, de pecado. É por causa dele que tem perdão, é por causa dele que tem Espírito Santo, é por causa dele que tem a lei do Espírito da vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. É por causa dele que nós somos redimidos, corpo, alma e espírito, ainda que a redenção do nosso corpo estamos esperando com gemidos. Porque por um lado nós temos pecado, por outro lado nós temos libertação de pecado, por um lado nós temos poder para viver vida santa, por outro lado nós temos tentação, por um lado nós queremos amar a Deus, por outro lado nem tanto, por um lado nós queremos ser amorosos, pelo outro lado nós somos egoístas, nós gememos, mas em Cristo Jesus está garantido a libertação plena do pecado, a nossa redenção, corpo, alma e espírito, e nós somos gratos ao Senhor. Pai amado, nesse momento nós estamos apresentando umas causas difíceis. Talvez para alguém entre nós ficou difícil perdoar alguém por causa do pecado no coração. Talvez alguém aqui está com precisão de libertação de hábito pecaminoso, que só o Senhor e essa pessoa sabe. Talvez alguém aqui está precisando pedir perdão e não tem tanta vergonha e não consegue pedir perdão. Talvez alguém aqui está precisando de vida de Deus, para ter alegria no coração, para ter plenitude de vida, para ter alvo, para ter ideal, para dizer vale a pena viver. Pelo Espírito Santo de Deus em nós, essas causas impossíveis que estamos apresentando agora, recebemos o milagre em nome de Jesus. Apresentamos o milagre dessas causas impossíveis, a libertação do pecado para aquele que não tem coragem e poder para isso. Recebemos do Espírito, mandamos embora a prisão de demônios, angústia, desânimo, desejo de suicídio, mandamos embora em nome de Jesus. Recebemos a libertação do Espírito Santo de Deus. Em um segundo pode parar de beber, em um segundo pode ter língua santa, em um segundo pode ter disciplina no olhar, em um segundo pode deixar de ser egoísta. Recebemos libertação do Senhor pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.